Foi. Salve, salve, galera! Boa tarde! Salve, salve! Eu sou o professor Marcão de Física e Matemática, autor do método Compassar e Medicina na metade do tempo. Acho que agora foi. Caiu um chuvão aqui em São Paulo, capital, agora há pouco. Deixa eu ligar o outro, porque senão eu não consigo entender. Ligar a mensagem. Foi. Ai. Boa tarde, estamos nesse segundo encontro hashtag 002 live aqui no Instagram para falar um pouco do professor Marcão, parte 2, e também do método. Então, bem, eu até fiz, né, eu cheguei a assistir, eu deixei a hashtag 001 lá no YouTube completo, Compassar e Medicina na metade do tempo, dá uma olhadinha lá. Tem a primeira live da semana passada inteira. Estamos no segundo encontro. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. E aos pouquinhos eu tava olhando a outra. Eu vi uma vez, eu vi outra. E fiquei meio gaguejando. Né? Muito legal. Falar sem ter interação. Geralmente eu dou aula online. Ou tô em aula ao vivo, aula online, e geralmente é mais tranquilo, né? Tô conversando com alguém, ou dando aula de física, de matemática, ou a mentoria de como passar em medicina na metade do tempo, e aí vai. Bem, mas vai acostumando, né? Essa é a segunda, acho que já vai ser melhor que a anterior, e por isso o mesmo tema. Porque tem muita coisa pra falar. Lá na frente eu vou voltar a gravar, falar um pouquinho do professor Marcão em método, e provavelmente vai ser melhor que essa aqui também, né? Essas duas partes era proposital. E provavelmente eu vou fazer que nem a outra. Eu não vou deixar inteiro aqui. Eu vou colocar pedaços dela no decorrer da semana e vou deixar inteira lá no YouTube, tá? A partir da terceira, semana que vem, terça-feira, dia 21 de dezembro, 15 horas e 11 minutos, aí provavelmente eu vou começar a deixar aqui também. Certo? Vamos ver. Depois eu decido aí no final do vídeo. Bem, vamos já falei muito. Bem, se você não me conhece, me siga lá, por favor, aqui no Instagram, @Compassar em Medicina Rápido, lá no Facebook, @Compassar em Medicina na metade do tempo, no YouTube, Como Passar em Medicina na metade do tempo. Ative as notificações e vai. Bem, vamos começar a falar então. A ideia, tirando a gagueira do primeiro vídeo da semana passada, é falar um pouquinho da minha trajetória profissional, tudo que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, com o método, né? Até chegar aqui no digital, e também do método, falar um pouquinho do método, também com uma apresentação. Bem, aqui entrou. Se você mandar mensagem. Primeiro vídeo da semana passada, é falar um pouquinho. Tem um delay, coisas ao vivo. Aí eu deixo que é mais fácil ver mensagem ali do que aqui. Aqui dá pra ver, tá? Então o que acontece? Boa tarde pra quem está presente. E você que não está aqui hoje, vai assistir em algum dia. Espero que você goste também. Então, bem, eu sou o professor Marcão, com mais de 25 anos de carreira. Se pensar em aula particular e cursinho e tudo mais, já dá quase 30, né? E eu anotei os itens mais importantes, porque senão eu começo a me empolgar e falar, e eu não quero fugir muito da linha de hoje, né? Que é sobre o professor Marcão, até chegar aqui no digital, e sobre o produto, o método Como Passar em Medicina na metade do tempo. Bem, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu gosto de destacar, como eu fiz na primeira live, é a formação na USP. Estudei na matemática, na física USP, estudei bastante, muitos anos lá. E a formação sólida acho que fez muita diferença na preparação de alunas e alunos que foram estudar na Polytechnique na França, MIT, Harvard e outros lugares fora do país, entrar em medicina USP, medicina em várias universidades, na Poli também, GV, e aí vai. E eu acho que eu devo muito isso à USP, claro, as escolas que eu estudei, Escola de Padre, Marista, claro, mas a USP profissionalmente fez muita diferença, uma diferença muito boa. Bem, além disso, em relação à carreira, bem, pensando em aulas particulares, quase 30 anos, dando aula e ajudando a galera a passar em vestibular, ou ensinando física e matemática, e um monte de coisa. E particularmente, principalmente nos últimos 15 anos, parte do meu trabalho é mentoria, é organizar, planejar e orientar alunos para estudos em alto nível de eficiência. Isso eu vou te contar já, vou falar de Olimpíadas e vestibulares e medicina e o porquê disso, né? Mas na carreira eu vou destacar
3 cursinhos aqui em São Paulo, capital, que eu devo muitos aprendizados e crescimento e oportunidades no profissional. Trabalhei plantão de dúvidas, aula, física e matemática, e acompanhando a galera no vestibular, e tem milhares de histórias que dá vontade de falar aqui, mas não, a gente não acaba o vídeo, a ideia é fazer esse ao vivo em menos de 1 hora, né? E aí, além desses cursinhos que eu trabalhei, eu montei. Nós, em 6 sócios, né? Montamos um cursinho. Até tava olhando, no futuro eu vou olhar com mais calma, eu quero achar. Eu tenho material ainda do cursinho, eu tenho a capa bonitinha, né? A gente tinha uma equipe muito boa e eu tava começando a pensar, a organizar as notas, assim, os itens, né? Tem um dos meus sócios, tá lá ex-sócios, né, nessa época, tá trabalhando na Google na Califórnia, o outro tá trabalhando com direitos tributários, fazer direito USP, PUC, sei lá, e tá fazendo direito, outro tá em indústria química, acho que no Canadá, Estados Unidos, cada um seguiu o ramo e na educação ficou só eu. Muito engraçado isso daí. Só eu que insisti em dar aulas, em ajudar, em contribuir com a humanidade aí, formando pessoas melhores para o futuro, né? Para um mundo futuro. Bem, então eu fui sócio, foi uma experiência muito boa e assim, eu já tinha convites, um cursinho de vestibular que eu trabalhava aqui em São Paulo, nos anos 90, um dos sócios foi lá para Palmas, não, vem cá, trabalhar com coordenação, implementar curso e colégio, outro em Curitiba, um em Floripa, quase fui para Santa Catarina, nos anos 90, eu com 25, 30 anos de idade. Bem, voltando. Então, essas experiências de cursinhos foram muito boas, muito bacanas. Além disso, das escolas, eu destaco 2 que eu tive oportunidade de trabalhar, escolas consolidadas em São Paulo, Grande São Paulo, e trabalhei, tava dando aula para filha desde aluno meu do lugar, muito legal. E tive muitas oportunidades, muitas. Eu vou destacar, tô anotando aqui para não fugir muito do tema, né? Eu vou destacar o crescimento nessa parte de criação e inovação, que eu acho que a minha marca é inovação. Eu adoro criar coisas, eu adoro, até brincava com um colega meu de trabalho, dava aula de física comigo, matemática, que eu falava, eu acho que você devia ter nascido 200 anos atrás, que ele é muito mais prático, mexer na prática, nas coisas, e eu gosto muito mais do teórico, a matemática avançada, física avançada, o que vai acontecer daqui 200 anos, filme futurista, mas esse é um outro papo, né? Mas assim, nessas 2 grandes escolas renomadas de São Paulo, eu tive muitas portas abertas, muitas oportunidades, e nessas oportunidades tem coisas que tem muito a ver, o porquê que tem esse método aqui, primeiramente para medicina, né? E essa parte de inovação foi muito boa, a criação de departamento, de grupo avançado para Olimpíadas, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia, de foguetes, um monte de coisa, e preparando alunos, e entendendo e acompanhando e me surpreendendo em vários momentos com alunas e alunos que chegavam a ganhar medalha. Imagina 100 medalhas, é muita medalha, mano. Primeiro ano no país inteiro, 100 medalhas lá, umas 20 de ouro, 30 de prata, bronze, menção honrosa. Aí a gente colocava o aluno entre os 100 melhores, 2 ou 3, entre os 100 melhores. Geralmente tinha 20 mil alunos, 30 mil ou mais por série. A gente sempre colocava alguém lá e acompanhando essas alunas, esses alunos, e também muitos alunos de cursinho de escola, entrando na Poli, IGV, e vários cursos, Direito USP, Medicina, que é o que mais me surpreendeu em relação à organização, planejamento, método, características das pessoas que entraram em medicina, esse acompanhamento mais refinado dos últimos 15 anos, ele fez eu decidir no digital como começar pela medicina, né? Que é o pessoal que mais precisa de ajuda, a concorrência é maior e por motivos vocês sabem. Bem, nessas experiências eu coloco como destaque, eu anotei, mas vamos lá, vamos tentar falar na ordem que eu anotei aqui.
A primeira parte, café filosófico, filosofia e física, discussão de filmes, na época lá Matrix, dentre outros filmes, 99, 2000, 2001, 2002, o tio aqui já vem de longa data, né? E discutir essa parte de futuro e tudo mais, e a criação, departamento, fui coordenador de área, de departamento e coordenador também de cursos, grupos avançados, preparatórios para vestibulares, para Olimpíadas científicas e aí vai. E além disso, acho que uns 15 anos atrás, 15 ou 16 anos atrás, eu fui coordenador de um departamento de orientação para vestibulares. O aluno chegava, aluno, e comecei a entender, a estudar a neurociência do aprendizado, organização, os grandes autores dessa área de preparação para vestibular, o concurso e outras coisas mais, o de ensino e aprendizagem. E eu comecei a adorar essa área, adorar. Eu falei, mano, muito legal. Isso de 15 a 16 anos pra cá, nesse departamento. Grade horária, como é que o aluno chega em alto desempenho, acompanhando alunos e alunas que entraram lá Direito USP, Medicina USP, Unesp, Unicamp, em outros lugares, IGV, Poli, pá. E aí essa parte eu achei demais, assim, e comecei a perceber, principalmente na galera de medicina, como faz diferença o detalhe da organização, dos estudos, da escolha, do planejamento. Isso me deixou impressionado, assim, que aí outras lives, histórias, eu vou falando aqui o máximo possível, tá? E me inspirou, como eu te falei aqui já algumas vezes, para montar esse método, né? Então, acho que eu já falei toda essa parte. Então, orientação, 15 anos atrás. E eu já falei tudo. Eu adorei essa parte de aprendizado, neurociência e tal. Bem, destaques. Para não ficar falando um monte de coisa em relação a essas duas instituições, duas escolas e cursinho. Eu falei já que eu adoro inovação e eu tive a oportunidade também de trabalhar em banca de vestibulares, no vestibular tradicional de São Paulo, trabalhar em banca, ficar do outro lado do balcão. Imagina, a gente aqui tá ajudando, orientando, preparando, dando aula de física e matemática, a mentoria, ajudando o aluno para entrar em vestibular. E a outra coisa é você tá do lado de lá, inventando questões, entendendo os bastidores da criação de uma prova de vestibular. Isso é impagável, foi muito bom. Tem até uma das provas que eu colaborei, teve uma que ficou inteira na minha responsabilidade. Chamei um colega que trabalhava, um grande amigo, parceiro que trabalhou de revisor, e aí eu fiquei muito feliz, porque foi prova matemática para exatas, para humanas, para biológicas, tinha colaboração em física, mas a matemática inteira, prova de transferência entre universidades, e aquele dia foi inesquecível porque a prova inteira estava sob minha responsabilidade e eu parecia, sei lá, ano novo, passado vestibular, a hora que os cursinhos elogiaram, prova adequada e a prova bem adequada, sem erro, nossa, isso aí foi um presente. Bem, essa experiência aí contou muito também para entender a cabeça de examinador, estando lá, né, conversando com pessoas que estavam há muitos anos envolvidas, um ex-chefe fantástico do departamento de vestibular, sim, aprendi demais. Tá, já falei de inovação, falei que eu gosto de um monte de coisa, tô falando demais, hein? E aí a gente precisa falar, porque já passaram quase 15 minutos, e aí uma live futura eu vou acabar falando um pouco mais, eu vou assistir isso aqui de novo, que a live 1 ficou na gagueira, kkk, né? Isso aqui já tá um pouquinho melhor, e vai acostumando. Mas eu preciso falar do método por causa do tempo. A ideia dessa apresentação não é ficar falando muito, é um resuminho para você ter uma noção. Quem é esse cara que tá falando aí? E o que é esse produto que ele está oferecendo, esse método passo a passo, para quê? Para você passar em medicina. Vamos lá. Bem, em relação ao método, a primeira pergunta que eu recebo, e olha que só aqui no Instagram eu já tô desde 1º de janeiro de 2021. Claro que ano passado eu fiz alguns testes, eu tenho o seu Marcão lá, também outro Instagram, YouTube, mas entrei forte aqui para começar a me habituar a publicações e vai aprendendo e organizando e atendendo o aluno que às vezes entra em contato, manda mensagem,
vira meu aluno para dar aula de física e matemática, ou para preparar o aluno na mentoria do método até ele passar em medicina. Então esse ano aconteceu tudo isso ao mesmo tempo. Foi bem interessante, assim, né? Apesar de a gente estar vivendo um período bem peculiar de pandemia e restrições, isso aí, né? Pro digital afeta um pouco menos, mas muda, porque eu atendo presencial também. Então foi meio um tumulto, né? Bem, o porquê do nome. Vamos pensar o seguinte, né? Essa fala é estatística. Se você começar a pesquisar, você vai ver que a galera que quer entrar em universidades públicas no curso de medicina, vamos pensar na medicina Pinheiros USP, medicina Unicamp, medicina Unesp, Federal de Minas, lá pelo Enem e outras muitas aí, pense em outras tantas que tem no país, geralmente essa galera fica 2, 3 ou 4 anos no cursinho. Se existe um método, uma forma passo a passo de fazer essa pessoa passar em menos tempo, eu falei a metade do tempo porque eu já passei por situações que é até mais rápido. Da aluna, o aluno me falar, meu, você tá me dando aula de física, de matemática, nossa, eu tô ganhando muito tempo, eu tô aprendendo muito em pouco tempo. Ou professor, você me ajudou a montar horário, ou grade horário, organização, ou entender que na neurociência é assim que funciona. Ou, que eu não precisava estudar que nem escola. Você tá na escola, aí você fica estudando uma provinha que cai um pedacinho da matéria de português, de biologia, de física. Não, o vestibular é outra realidade. O Enem, o vestibular é outra realidade, totalmente diferente. Não é agora estudar um pouquinho para uma provinha. Às vezes você estudou uma semana ou estudou menos. Não. E muita gente sai da escola sem saber estudar ou sem ter estudado de verdade em algum momento do 9º até o 3º ano do ensino médio. E então a ideia, daí vem o nome, né? Na média, a ideia é fazer a galera passar mais rápido com esse método passo a passo. Tudo bem? Então, em relação ao nome é isso. E mesmo para as particulares, coisa que eu fico indignado em falar, não, você quer entrar numa universidade, aqui em São Paulo, capital, a Santa Casa dá mais trabalho. O valor é menor, é muito tradicional e concorrida. Mesmo assim, não é para ficar 2, 3 ou 4 anos de cursinho igual a galera que fica estudando para entrar na Pinheiros USP. Que também já é um absurdo, cara, ficar 2, 3 ou 4 anos, tem cursinho que faz plano. Olha, esse plano aqui, você vai assinar o contrato para pagar 3 anos. E se você não passar em medicina, aí a gente te dá um descontão maior para você não gastar tanto em 3 anos. Não, vamos resolver isso mais rápido. Então, a ideia é essa, que a pessoa não fique um ou 2 anos para entrar nas particulares, somente as mais concorridas. Aqui em São Paulo, capital, te dou exemplo da Santa Casa. E não ter que ficar 2, 3 ou 4 anos em cursinho para entrar numa pública, uma Pinheiros USP, Unicamp e outras, tá? Então a ideia do nome é essa. Bem, além disso, eu te falei agora há pouco dos 15 ou 16 anos atrás, sendo coordenador de um departamento que a galera sentava, vamos lá, vamos fazer o planejamento, organização e tudo mais, em relação a você ter alto rendimento para entrar rápido no curso que você quer. Então eu já te expliquei o porquê, né? E aí isso virou, agora no digital, esse método, né? E toda terça eu vou estar aqui falando, tá? Vou jogar essa live lá no YouTube. A partir da próxima, essa aqui eu não sei ainda, mas a partir da próxima, eu acho que eu vou começar a deixar aqui também. Eu ponho só no YouTube e coloco os pedaços aqui. Depois eu vou pensar nisso com calma. Tá? Bem, no método, e falando de forma bem clara, porque eu até anotei os índices aqui, uma coisa que eu acho que vale a pena você escutar. Por que método? Porque eu, com a minha experiência e especializada nisso, formação sólida, que eu já te falei, eu percebi isso, principalmente nos últimos 15, 16 anos, preparando de forma especializada os alunos, não só com aulas de física e matemática, com a mentoria, com essa parte que está nos bastidores e como é que você estuda, como é que você revisa. Eu percebi que
as alunas e os alunos que entram em medicina, acabou o terceiro e já entra, se organizou desde o nono e já entra, que nem você tá no nono ano e já tá preocupado no primeiro, você tá no segundo e tá perdido, que já teve um monte de matéria, terceiro ano e tá assim, olhando o vestibular, parece prova do extraterrestre, ou fez um ano de cursinho e tá perdido. A ideia do método é essa, é você ter essa organização e planejamento, porque as pessoas que passam e resolvem isso rápido, tá? Lembra que eu te falei? 2, 3 ou 4 anos de cursinho? Vamos pensar em um ano no máximo. 1 ano no máximo de cursinho. A pessoa que ia fazer, às vezes, para entrar na particular, lá, Santa Casa, outra, 1 ano de cursinho. 2, tentar não fazer cursinho, ou faz 1 ano só junto com o terceiro ano, ou não, porque às vezes para a pessoa isso acaba atrapalhando, o terceiro já passa, ou no máximo 1 ano de cursinho, né? Então, essas pessoas que passaram, elas têm as mesmas atitudes. As mesmas rotinas, são muito parecidas, são muito similares. Rotinas, atitudes, organizações e planejamentos de estrutura de grade horária. Além disso, olha que louco, quando contratam um professor para ajudar em redação, em matemática, biologia, física, química, o perfil dos professores é praticamente o mesmo. Que tipo de professor que você contrata, alterar lá com ele, qual a sensação que você precisa ter, e mais um monte de regrinhas, um monte de orientações que vão te ajudar a escolher de forma mais sábia. E além disso, até nos materiais de apoio, materiais de referência, tipo de cursinho que a pessoa escolheu, no presencial, online, e vai, tem vários itens. Então existem similaridades dessa galera que conseguiu passar e resolver rápido isso. Bem, são mais de 40 itens do método só para isso. Isso o quê? Essa parte de similaridades e organizações para você ter referência. Então, pensando só um pouquinho, o que acontece? O processo primeiro desses 40 itens do início, o primeiro processo é você decidir. Como assim decidir? A decisão em fazer a medicina, ela tem que ser internalizada. Você tem que ter isso, o processo de escolha e a decisão, vou estudar até passar em medicina, porque é o meu sonho. Isso é um ponto que a galera desencana, por isso que a maioria desiste, por isso que a maioria desanima, ou fica mal, ou fica vários anos até resolver isso, e às vezes não precisava de tanto. Então isso aí é muito importante você entender. Claro que tem mais coisas? Tem, o tipo de organização, planejamento, todo acompanhamento personalizado, porque as pessoas são diferentes, apesar de eu ter falado agora há pouco que existem similaridades nas pessoas que passam em medicina. Na boa parte delas, a grande parte delas, elas têm as atitudes e rotinas muito parecidas, entendeu? A galera quando tá naquela reta final que vai dar certo, ou naquele período de meses que agora vai dar certo, fica muito parecido o dia a dia dessa galera que passou em medicina, tá? A forma de estudar eu já falei, e aí claro, tem assimilação, memória, aprendizado, revisão, e aí tem um monte de coisa que dá para falar, que a gente aborda no método, tá? Bem, além disso, tem mais coisa para falar? Tem! Vamos pensar assim, eu vou dar um exemplo atual desses 40 itens, vamos supor agora, estamos em dezembro de 2021, acabou de rolar a FUVEST Medicina Pinheiros USP, dia 12, agora domingo. Tem muita gente que fez essa prova e já não tem mais nada para fazer. Se for para a segunda fase, beleza, se não for, e aí? Vai entrar de férias, não vai? Só esse item de você... E aí, fez a medicina USP, tem que parar um pouquinho, você vai ter outra prova, tá na segunda fase da medicina Unesp, agora é dia 19 do domingão. Não! Então, só esse pedacinho de decisão, eu tenho Unesp, eu vou descansar um dia, 2, o que é melhor, o que é mais adequado, o que a galera que passou fez, só isso já dava para falar um monte de coisa. Resumindo, para te dar esse exemplo, o óbvio e o correto na maioria dos casos é a pessoa tem que parar
pelo menos 2 dias. Ah, mas eu tenho Nesp. Tem que parar pelo menos 2 dias. Volto a estudar hoje, terça, ou amanhã de manhã, ou à tarde. Por quê? Porque tem o esgotamento, a pressão e tudo mais. Tem aquele lance de conferir ou não o gabarito da prova, olhar o site do cursinho. Ou, às vezes é melhor não no seu caso, às vezes é melhor sim no seu caso. E aí continuar e batalhar pensando já na Unesp que você vai fazer, lá na segunda fase do Unicamp, a Unifesp em janeiro, a FUVEST em janeiro e outros. Então o que acontece? Você precisa ter esses detalhes. Ah, mas agora é férias. Não vou descansar. Eu não passei, eu acabei o terceiro, eu acabei o cursinho, eu tenho que passar, minha família. Minha avó fez um bolo lá, minha netinha, meu netinho vai ser médico, médica, e você tá nessa pressão psicológica, aí você não vai parar. Tem que parar pelo menos 25 dias, aí não pode exceder 40, então tem todas essas orientações, só pensando no dia de hoje, tá? Pensando nessa semana atual, tá? Então, o método é isso. Bem, já falei algo que eu queria falar menos de 30 minutos, falei bastante, deixa eu arrumar aqui. Bem, aí o que acontece? Então, resumindo, eu falei um pouquinho da minha trajetória e do porquê que a trajetória me deu essa experiência, essa bagagem, a formação sólida da USP, toda a minha experiência especializada em vestibulares, particularmente a medicina, que é muito mais desafiadora para você que está aí pensando e sonhando e decidiu agora, ou já decidiu faz um tempo entrar em medicina, tá com dificuldades. Então a ideia do professor Marcão, claro, um método, eu vou dar aula de português, biologia? Não é cursinho, é um método de acompanhamento para altos rendimentos e altos níveis. E alto nível, logicamente, por eu ser professor de matemática e física, você vai ter de bônus pacotes, cursos intensivos em matemática e física. Eu vou colocar junto, lógico, tá? Aí, claro, no preço influencia, porque a pessoa está fazendo a mentoria em física e matemática, mas é fundamental você entender que tem como resolver isso rápido. É possível ser aprovado em medicina mais rápido do que provavelmente, estatisticamente, aconteceria no seu caso. Não se esqueça isso. Não se esqueça disso. Escolhas erradas implicam em desistência ou demora. Não faça isso. Eu canso de publicar lá no feed, stories, que você tem que ter aquelas escolhas de início de jornada. São mais de 50 coisas para você começar a pensar. No mínimo você tem que ter, lembra, cursos excelentes, escolher cursos online ou presenciais, o que é melhor, o que não é, tá? O seu caso, pega um aqui, outro ali. Depois, professores excepcionais. Professores, é muito comum em medicina a galera ter professor. Eu tenho que gastar se possível, dentro do seu orçamento. Qual é o primeiro? A primeira professora ou professor? Redação em português, toda semana, fazer redação, especializar. Mas o cursinho tem. Mas se puder, tem um profissional de alto nível para te ajudar personalizado, no seu caso, você vai resolver mais rápido, se puder investir. Geralmente o segundo profissional que a galera mais pede é matemática, para a galera de medicina, de longe assim, o segundo contratado é matemática. Aí depois, dependendo do tempo, a física, química, a biologia e vai. Aí, materiais de referência, materiais de suporte, não são só os materiais PDF lá do cursinho online ou pochilha de cursinho. Não, você tem que ter os materiais de referência em PDF ou livrinho, bibliotecazinha que você pegou. Mas isso dá para falar muito, só disso dá para falar umas horas, né? E além disso, uma grade horária, como fazê-la, como adaptá-la, como organizá-la, inclusive para aquele estudo que não é mais escola. Eu estudava para vir, vestibular é igual, não é, vai ficar meses. Matéria que você estudou em janeiro agora ou em fevereiro, você vai ter que lembrar lá em dezembro, no outubro, novembro, não é assim, tá? E aí vai. Então, bem, resumido do resumido,
sobre o professor Marcão e sobre o método, eu acho que já ficou bom, né? 30 minutos praticamente. Finalizando aqui, se você não me conhecia, se alguém me indicou, sou o professor Marcão de Física e Matemática, autor do Método Compassari, Medicina Metade do Tempo, e siga-me nas redes sociais. Aqui no Instagram, @Compassari Medicina Rápido. Lá no Facebook, @Compassari Medicina na Metade do Tempo. Lá no YouTube, que no mínimo essa live inteira vai pra lá, se ela não ficar aqui, se eu colocar aqui só os pedaços dessas, as 2 primeiras talvez eu faça isso. Lá no YouTube, como Passari Medicina na Metade do Tempo, lá tem a live hashtag 001 do dia 7. Hoje é do dia 14, eu vou jogar lá inteira, certeza, aqui no Instagram já. E se você estiver empolgado, ative as notificações que vale a pena. Porque o que eu prometi lá atrás, quando eu comecei aqui com o método, era publicar cada vez mais informações, cada vez mais orientações. E aí não vai diminuir, só vai aumentar. Então eu espero que você... E para quem está me perguntando, né? Vai colocar à venda, não vai? Vou. Em breve eu vou colocar produto digital à venda, o método, como passar na medicina na metade do tempo, com os bônus, que é curso intensivão de física e de matemática. Sim, vou avisar aqui com antecedência. Vai ter lista de espera? Provavelmente. Aqui eu vou fazer a turma 1, né? Então, para a turma 1, vendendo aí pra galera, eu sei que tem gente que já me avisa que quer o produto. Então, tem um pessoal que até fala em lista de espera. Vamos ver, eu vou avisando aqui, tudo bem? Bem, espero ter te inspirado, te motivado. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.